mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Nós vamos orar juntos. Querido Pai, nós colocamos esse tempo que passaremos agora com a Tua Palavra aberta, em torno dela, desejando Te ver um pouco mais na face do Teu amado Filho, o Senhor Jesus, revelado a nós. Obrigado porque podemos confiar em Ti plenamente para fazer esse trabalho de mostrar a face graciosa do Teu amado Filho aos nossos corações, para que sejamos atraídos, mudados, de glória em glória na Tua própria imagem. Agradecemos-Te pela Tua fidelidade em tratar-nos como Teu povo, rebanho do Teu pastoreio. Nós confiamos tudo o que carecemos nesse momento às Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias novamente no capítulo 28 de Êxodo, para prosseguirmos um pouco mais com o estudo dessa tipologia tão maravilhosa que temos visto já desde a reunião anterior, a respeito do serviço sacerdotal. Antes de prosseguirmos lendo o texto a partir do verso 30, já que na reunião anterior nós já fizemos a leitura de 1 a 29 e colocamos para os irmãos os elementos essenciais até aqui, até o verso 29, dessas vestes sacerdotais. Então, eu disse para os irmãos na reunião anterior que os elementos até o verso 29 que nós estudamos, que são descritos aqui, os elementos essenciais, eles são a estola sacerdotal, descrita no verso 6, se você voltar aí, Êxodo 28, verso 6, já comentamos esse texto, e depois a partir do verso 15, no capítulo 28 mesmo, os irmãos vão ver a respeito do peitoral do juízo. E só para fazermos uma pequena e rápida recapitulação do que falamos, o verso 28, vamos reler esse verso 28. Ele faz, na verdade, uma síntese do que já foi, então, compartilhado até aqui. Veja só, Êxodo 28, capítulo, e 28, versículo, diz assim: E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E, final do verso, diz assim: Nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Então, em resumo, esse verso 28 fala basicamente tudo que compartilhamos na reunião anterior. Aquele peitoral, nós projetamos aquela imagem, acho que já tem aí de novo, né? Pode projetar. Nós projetamos para os irmãos essa figura, que é bem ilustrativa sobre o que está sendo escrito aqui em Êxodo 28. E compartilhamos que aquele peitoral que o sumo sacerdote levava, então, ali no seu peito, quadrado e duplo, como diz a palavra, 1 palmo de comprimento, 1 palmo de largura, com 4 séries de 3 pedras, cada série, em cada uma delas escrita um nome de um dos filhos de Israel, 12 pedras, 12 nomes. Comparamos com os irmãos com as 2 outras pedras que estão lá nos ombros do sumo sacerdote, ordenado pelo Senhor, através de Moisés, para que fosse desta maneira, é claro, porque tem o seu significado espiritual. Na linguagem do Novo Testamento nós já examinamos qual é o significado, né?
Então, aquelas duas pedrazinhas na ombreira carregava cada uma delas 6 nomes, pedras de ônix. Todas elas engastadas de ouro. Elas estavam colocadas não diretamente sobre a roupagem do sumo sacerdote, mas elas eram guarnecidas. Nós também explicamos isso. Qual o sentido? Eram guarnecidas de ouro, pedras encrustadas, guarnecidas e então colocadas na roupagem. Esse guarnecido de ouro, já que ouro na Bíblia é uma figura tão clara da natureza e da glória de Deus. 12 pedras no peito, 2 pedras nos ombros, os nomes dos filhos de Israel em todas essas pedras, todas elas guarnecidas de ouro, muito preciso significado. Mostra que o povo da aliança de Deus, tipificado aí pelas 12 tribos de Israel, no peito e nos ombros, o povo da aliança de Deus está guardado pela vida, glória e natureza de Deus. Lembra que nós lemos 1 João, reunião passada? Diz assim: aquele que nasceu de Deus o guarda, se referindo ao Senhor Jesus, e o maligno não lhe toca. Né? Porque aquelas pedras estão incrustadas no ouro. Vida, natureza, glória de Deus. Muito linda a tipologia, que o Novo Testamento interpreta com muita precisão. Eu quero repetir para os irmãos, já não sei quantas vezes eu já disse isso aqui durante esse estudo do tabernáculo. Nunca tente usar a tua imaginação para interpretar a palavra de Deus. Você vai cair em erro. A palavra de Deus é como o próprio Deus. Ela é autoconsistente. Ela interpreta-se a si mesma. Você não precisa de um livro tal, de uma ferramenta tal para interpretar a palavra. Você só precisa dela. Nós lemos outros livros de pessoas que nos ajudam com o seu entendimento sobre a palavra quando nós consideramos este livro bíblico, sadio, genuíno, não é? De irmãos que realmente amaram o Senhor e usaram esse critério de usar a palavra para interpretar a própria palavra. Então nós fazemos uso desses irmãos para nos ajudarem também. E graças a Deus são tantos, né? Mas então nunca incorra no erro de tentar aplicar a tua imaginação para interpretar a Bíblia. Deixa a Bíblia interpretar a si mesmo. Então nós lemos vários textos, especialmente de Hebreus, vamos continuar fazendo isso hoje. O livro de Hebreus do Novo Testamento é o melhor livro, inspirado, obviamente, pelo mesmo Espírito do Senhor que escreveu o Velho Testamento. É o livro, então, que mais lança luz sobre essa tipologia toda, porque o tema do livro de Hebreus é este aí. Ó. Esse é o tema do livro de Hebreus. Cristo Jesus, o Filho de Deus, é o nosso o quê? Grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Não é assim que fala o livro de Hebreus? Então, esse é o tema do livro de Hebreus. Por isso nós usamos tanto esse livro, para poder entender o capítulo 28 de Êxodo. Graças a Deus que podemos fazer isso, né? Então, irmãos, concluindo esse resumo para a gente prosseguir hoje, o mais importante até agora é vermos o significado do peitoral do juízo e da estola sacerdotal unidos naquelas ombreiras. Esse verso 28 então diz: nunca se separará o peitoral da estola sacerdotal. Verso 28 do capítulo 28. Eu usei para os irmãos, para concluir a reunião anterior, que aqueles mesmos pelos quais o Senhor Jesus entregou-se o seu coração, seus afetos, aquelas pedras no peito, colocadas no peito, apontam para isso, né? Aqueles mesmos pelos quais o Senhor Jesus entregou-se o seu coração, os seus afetos, são os mesmos pelos quais ele exerce suporte ou intercessão. Então as pedras estão no peito, também as pedras estão nos ombros. O povo da aliança está no peito, mas o povo da aliança também está nos ombros. Essa figura também é interpretada claramente no livro de Hebreus. Ele vive para interceder por nós, Hebreus 7:25. Ele pode salvar totalmente os que por ele, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então os que por ele se chegam a Deus, ele vive para interceder por eles. E essa intercessão então fala dos ombros, suporte, né? Nós estamos debaixo, ou melhor, sobre ombros extremamente seguros, eternos. Paulo chega a dizer assim: nada nos separará do amor de Cristo. Nem morte,
nem vida, nem perigo, nem nudez, nem espada, nem fome, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Não é? Porque nós estamos sobre esses ombros, Senhor Jesus. Esse mesmo que intercede por nós, vive para interceder por nós, Hebreus 7, 25, foi aquele que uma única vez, porque não precisava de outra, né? Ele se ofereceu como oferta por nós, derramando todo o seu coração. Os irmãos se lembram que lá na cruz do Calvário, aquele soldado chega, depois do Senhor Jesus estar morto, e abre o seu lado com uma lança. E diz a palavra, do seu lado saiu sangue e água. Não é? Sangue, vida derramada. Então o Senhor derramou sua alma na morte, para que aqueles que nele creem fossem redimidos. Os mesmos então pelos quais ele derramou-se o seu coração, são os mesmos pelos quais ele suporta nos ombros. Ele intercede. Linda figura. Por isso, as pedras aqui, as pedras ali, e tinha que ser dessa forma. Né? Agora, vamos prosseguir. Pode deixar aceso, por favor, irmã? Eu vou lendo o texto, os irmãos aí, de vez em quando, vão acompanhando na figura, que vai ajudar, então, o entendimento. Né? Vamos ler no capítulo 28, a partir do verso 30 agora, mais detalhes que nós ainda não estudamos. Também porás no peitoral do juízo, aquele peitoral, um palmo de largura, um palmo de comprimento, o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Veja que a ênfase do peitoral é o coração, né? Quando entrar perante o Senhor, e assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração. Olha que linda expressão. Arão, figura de Cristo, levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. O texto que eu acabei de citar, Hebreus 7, 25, não diz assim, ele vive para sempre. Vive sempre, Hebreus acrescenta a palavra, ou continuamente, como está escrito aqui. Vive sempre para interceder por nós. Hebreus 7, 25. Então, olha que clareza, irmãos. A verdade na figura e a verdade na realidade, né, do Novo Testamento. Veja como elas se correspondem. Verso 31. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal. Seria a roupa mais interna azul, que os irmãos estão vendo ali. Ela fica por baixo da estola, né? A estola é mais curtinha, essa sobrepeliz mais comprida. Farás a sobrepeliz, ou também chamada de manto do éfode, já que éfode se refere à estola, né? Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofo azul, exatamente como os irmãos estão vendo lá, toda de estofo azul. Depois nós vamos usar os textos de Hebreus para nos ajudar a interpretar isso. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça, será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Uma abertura, né, sem costura. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs, estão ali também na figura, romãs de estofo azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Muito interessante o sentido disso, depois vamos examinar. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, e assim em toda a orla, como os irmãos estão vendo ali na figura. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Ele entra agora num outro item. Farás também uma lâmina de ouro puro. A figura ali não é tão clara, né? Está muito iluminada. Os irmãos verem essa lâmina lá naquela mitra, esse chapéuzinho aí que ele usava, né? Chamado mitra. Farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. A inscrição seria santidade ao Senhor. Gravada na lâmina de ouro. Essas palavras. Santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. Atada na mitra com um cordão de ouro, aliás, de estofo azul. Significado também muito interessante. Porque esse estofo azul
esse cordão de estofa azul para prender a lâmina na mitra. Verso 38. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas. Também um sentido muito lindo. Cada frase é cheia de significado, irmãos. Essa lâmina tem a ver com Arão levar a iniquidade dos filhos de Israel. Mas não está escrito nada com relação à iniquidade nessa lâmina, muito pelo contrário. Nessa lâmina está escrito santidade ao Senhor. É exatamente por causa da santidade do Senhor que Ele pôde ser o nosso substituto no Calvário. Paulo aos Coríntios diz assim, aqueles, referindo ao Senhor Jesus, aquele Jesus que não conheceu pecado. O que aconteceu? Deus o fez pecado olha a substituição, por nós, para que nele, nós que somos pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. Que coisa, né? Por isso que o texto de Êxodo diz que essa lâmina de ouro, santidade ao Senhor, não se separaria da mitra de Arão, ele deveria entrar com ela, e diz aqui o texto que, no verso 37, atá-la-ás com o cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra de Arão. E o verso 38, e estará sobre a testa de Arão. Que coisa interessante. Porque se a lâmina estava pregada na mitra e não na testa, né? Por que o versículo 38 enfatiza sobre essa lâmina estar sobre a testa de Arão? Vocês vão vendo que identifica a lâmina com ele mesmo, não apenas com a sua mitra, mas com ele mesmo. Né? Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas. Que coisa mais interessante, né? Como nós poderíamos ter uma tipologia tão precisa quando nós conhecemos a linguagem do Novo Testamento, né? Nosso Senhor pôde levar a nossa iniquidade, porque Ele é santo, né? Continuando no verso 38. Que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, está falando ainda dessa lâmina, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Outra verdade aqui. Uma verdade, Arão, por causa da sua santidade, levará a iniquidade dos filhos de Israel, não é? Agora tem uma outra verdade no verso 38, embutida aí, lá no finalzinho. Arão, por causa da sua santidade, proporcionará que os que se achegavam a ele, se achegassem a ele, né, seriam aceitos perante o Senhor. Duas verdades ao mesmo tempo. Verso 38. Por causa da santidade do Senhor, a iniquidade de nós mesmos foi levada. Por causa da santidade do Senhor, nós fomos aceitos diante de Deus. Não é claro isso, irmão? Se Deus não tivesse aceito o sacrifício de Cristo, será que nós teríamos comunhão com Ele? Com que tipo de ousadia nós íamos chegar a Deus? Hein? Com que tipo de ousadia as trevas se chegariam à luz? A própria natureza torna isso impossível, né? É o contrário que é verdadeiro. Onde a luz se acende, as trevas vão embora. Trevas não têm natureza para se aproximarem da luz, né? Então, se o sacrifício de Cristo não fosse aceito por Deus, como que nós seríamos aceitos como filhos para ter comunhão? Para podermos orar assim, orarmos não assim, ó juiz de toda a terra, ó supremo arquiteto do universo, como tantos dizem, mas para nós dobrarmos o nosso joelho e orarmos assim, Pai. Como é que nós chamaríamos esse Deus de Pai? A não ser que nós tivéssemos sido aceitos pela santidade do seu Filho, né? Irmãos, veem quanta realidade espiritual através de símbolos tão simples. Então, duas verdades que os irmãos devem observar na lâmina de ouro. Pela sua santidade, o Senhor pode levar a nossa iniquidade. Pela sua santidade, nós podemos ser aceitos diante de Deus. As duas palavras estão aí, no verso 38, né? Grandes verdades, aceitos perante o Senhor. Deixe sua Bíblia marcada aí. Deixe-me ler com você um texto em Efésios. Abra, por favor. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1,
Só para citar um exemplo a mais para os irmãos. Olha o que diz o verso 5 e 6. Efésios 1, versos 5 e 6. Na verdade, há uma pequena expressão no final do verso 4 que tinha que ser encaixada aqui no verso 5, né? Porque faz uma sequência. Diz assim, e em amor nos predestinou para Ele. Efésios 1, finalzinho do 4, 5 e 6. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Olha aí, adoção de filhos, não éramos filhos, né? Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, esse aqui, cujo tipo nós estamos vendo ali projetado, né? Figura de Arão, sumo sacerdote. Então, por meio de Jesus Cristo, nós fomos adotados como filhos de Deus, segundo o beneplácito, bom prazer da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse é o significado da nossa aceitação. Nós fomos aceitos por causa dele, o Senhor Jesus. Por isso o verso 3 começa assim, olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Os irmãos, vejam que tudo é dependente dele. Tudo está nele, por meio dele, né? Então o verso 6 expressa essa verdade da aceitação de uma maneira tão linda. Hoje nós somos para o louvor da glória, da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui se baseia a nossa aceitação, né? Então, irmãos, que versículo precioso esse versículo 38, interpretando para nós essa lâmina de ouro, né? Agora, eu queria voltar um pouquinho para seguirmos o que ainda não foi falado dessa roupagem toda sacerdotal. Observe no verso 8 do capítulo 28. Pode apagar, por favor, a transparência. O versículo 8 nós ainda não comentamos dentro usando os versos do Novo Testamento, da realidade espiritual do Novo Testamento. Eu gostaria de fazer isso agora, então. O verso 8 fala sobre o cinto. Nós falamos da estola, no verso 6, do peitoral, no verso 15, as pedras, né, as ombreiras, as pedras nas ombreiras, as pedras no peitoral em si, mas nós não falamos desse cinto do verso 8. Acho que é importante nós tocarmos nele também. Verso 8 diz assim, o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual à estola, né? E o peitoral também. A mesma obra de ouro, verso 8, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Primeira coisa que eu acho importante nós colocarmos aqui, olha no versículo 6, que você vai ver esses mesmos materiais. Olha lá no verso 6. Farão a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. 5 materiais. Olha lá no verso 15, falando sobre o peitoral do juízo. Da mesma obra, o mesmo material da estola sacerdotal. Aí ele cita lá no verso 15, no finalzinho, ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Está vendo? 3 vezes, mesmo material. Irmãos, enquanto nós estávamos estudando o tabernáculo, e estamos aqui na sequência, não é? Nós vimos que aqueles véus eram feitos de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Não tinha ouro. Os irmãos se lembram? Eram esses 4 tecidos apenas. E nós vimos qual o significado de cada um deles. O Senhor Jesus é apresentado no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, em cada um desse caráter. O estofo azul fala da sua natureza celestial, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, né? Isso tem a ver com o evangelho de João, que acima dos outros revela que Jesus é Deus, né? Estofo azul. Depois, púrpura. Púrpura tem a ver com o caráter real. O Evangelho de Mateus mostra, acima de tudo, que Jesus é rei, segundo o coração de Deus, né? Depois vem o carmesim. O carmesim, quando genuíno, é fruto da morte, é pele de animal. Então, o carmesim fala da natureza de servo do nosso Senhor Jesus, assim como o Evangelho de Marcos o revela, né? E o linho fino retorcido, o 4º material,
tem a ver com a natureza humana pura, perfeita do Senhor Jesus. Linho puro. Evangelho de Lucas. Lucas revela que o Senhor Jesus é homem perfeito, né? Então, Deus, rei, homem, servo. Agora, quando nós entramos nas roupas do sumo sacerdote, os irmãos vejam que há o elemento ouro acrescentado. Então, é um detalhe que nós não podemos passar por cima de jeito nenhum. No véu, só os 4 tecidos: azul, púrpura, carmesim, linho fino. Na roupa do sumo sacerdote acrescenta um material: ouro. Passam a ser 5. Agora eu preciso ler um texto com os irmãos, ainda em Êxodo, para mostrar como que esse ouro era introduzido junto a esses 4 materiais. Os irmãos estão acompanhando? Abra em Êxodo 39, para os irmãos verem. Êxodo 39. Não pensem que isso aqui ficava a critério dos artesãos, não. Isso aqui era segundo o modelo que foi mostrado no monte a Moisés. Então havia uma ordem específica sobre como fazer essas vestimentas. Olha lá, capítulo 39 de Êxodo, sobre as vestes sacerdotais, diz assim: fizeram também de estofa azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Então, aí os 5 materiais, olha, verso 2. Agora, o verso 3 vai explicar como esse ouro era acrescentado. De ouro batido, eles então fizeram lâminas de ouro batido, como diz aí, e retalharam, cortaram lâminas delgadas e as cortaram em fios. Então eram pequenos filetes de ouro, está muito claro nesse versículo, como foi feito, né? Filetes de ouro. Bateram ouro, fizeram lâminas e retalharam as lâminas. Cortaram em fios. Olha agora. Para permearem entre o estofo azul, púrpura, carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Que coisa interessante. Os irmãos estão vendo que fizeram uma trama, não é? Um tecido, teceram o ouro na urdidura e trama das vestes sacerdotais. Muito interessante, irmão. O ouro, na palavra de Deus, já disse, é figura da natureza divina. Os outros 4 materiais, púrpura, azul, carmesim, linho fino, já coloquei aqui, uma figura da humanidade do Senhor, o ministério do Senhor como homem, né? Então, o ouro tecido junto a esses materiais mostram um equilíbrio muito grande que este sumo sacerdote, em figura do nosso Senhor Jesus, ele ministrou a Deus de forma aceitável, de forma santa, de forma plenamente aceita, perfeita, porque ele é plenamente Deus e plenamente homem. Por isso esse ouro foi tecido aí. Os outros 4 materiais apontam principalmente para a humanidade. Eu sei que o azul fala da divindade, mas fala da divindade naquele homem, não é? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, o tema do Evangelho de João. Agora o ouro puro, ele fala singularmente da natureza divina, da glória de Deus. A natureza humana nunca é tipificada por ouro na Bíblia. Ela é tipificada por madeira e não por ouro. Lembra da Arca da Aliança? Era de madeira revestida de ouro, né? Então o ouro cortado assim em filetes e tecido mostra, como diz a palavra aí, permeado, esse equilíbrio tão grande que o Novo Testamento gasta tanto para nos colocar de forma tão precisa. Essa verdade a qual o diabo rangeu os dentes para tentar arrancar da vida da igreja. Ou tornando Jesus só um homem iluminado, um grande homem, como tantos pensam até hoje, quem sabe o maior de todos os homens, um homem singular, muito especial, mas ainda um homem, só um homem, né? E outros fizeram o caminho oposto. Não, ele é Deus apenas. Quem que pode ressuscitar morto se não Deus? Quem pode andar sobre as águas se não Deus? Enfatizar apenas a divindade e deixar de lado a tua humanidade. A humanidade do Senhor, né? Sua humanidade. Mas a palavra é tão precisa em nos mostrar que ele é plenamente, perfeitamente homem. Estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. E ele é tão pura e perfeitamente Deus, o ouro tecido nessas vestes. E nessa qualidade
é que ele pode ser o nosso sumo sacerdote, em nenhuma outra. Se ele é só homem, ele não pode nos salvar. Se ele é só Deus, ele também não pode nos salvar. Nós precisamos de um mediador que seja Deus e homem. Porque o nosso problema, o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa alienação é uma condição entre Deus e o homem. Nós perdemos o propósito diante de Deus. Romanos diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é? O problema está entre a relação de Deus com os homens. Então nós precisamos de um mediador que seja Deus e homem. Porque ele tem que nos intermediar, segundo tudo que Deus exige. Se Deus rebaixar o seu padrão, isso não é redenção. Não é? Os irmãos concordam? Se Deus baixar o seu padrão, isso não é redenção. Primeiro, ele não pode fazer isso. A Bíblia diz que Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele deixaria de existir. Não é? É como você, de repente, falar assim: agora eu vou ser um animal. Eu vou rastejar, vou ficar lá no meio da erva, nem o Nabucodonosor. Né? Vou ficar pastando no meio dos animais, vou aprender a mugir. Né? A sua natureza não vai combinar com isso. Não vai dar certo. Você vai contrariar a tua natureza. Deus também não pode deixar de ser Deus. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então nós temos que ter um Redentor à altura de Deus, porque Deus não vai negar a si mesmo. Deus não vai abaixar o padrão. Ele não vai falar: eu estou com muita pena de vocês, eu quero ter comunhão com vocês, eu vou esquecer o problema de vocês, os pecados de vocês, eu vou abraçar todo mundo. Papai Noel celestial. Né? Esse não é o Deus da Bíblia, ele não é Papai Noel. Ele é um Deus que tem que nos redimir segundo o seu caráter. Segundo o seu caráter. Veja a importância disso, irmão. E, por outro lado agora, se nós somos homens e precisamos de redenção, quem vai nos redimir tem que ser homem. Porque um animal não pode fazer intercessão pelo homem, um anjo não pode fazer intercessão pelo homem, não é? Ninguém pode ser um representante do homem a não ser que seja homem. Tão simples. Então nós precisamos de um mediador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Né? Então os irmãos vejam que nessa ministração do sumo sacerdote a Deus, ele carrega esses 5 materiais. Ouro, porque ele é Deus. Estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino. Porque ele exerceu esse ministério numa humanidade plena, numa humanidade perfeita, numa humanidade real, numa humanidade celestial, numa humanidade de servo e numa humanidade plena e perfeita, como Lucas registra, sem pecado. Não é? Então, irmãos, esse é o sentido desses 5 materiais aqui. Vamos prosseguir agora, vendo um pouquinho sobre esse cinto que eu estou compartilhando. Abra, por favor, no livro de Hebreus. O cinto na Bíblia, irmãos, é um símbolo muito claro do serviço. Para os irmãos entenderem bem, quando o povo dos tempos bíblicos, quando eles iam fazer algum tipo de serviço, seja, por exemplo, um guarda, seja um serviçal comum, quando ele ia fazer um tipo de serviço que exigia dele maior destreza, eles usavam aqueles mantos compridos até no pé, como uma saiona, não é? Um manto, uma túnica. Então, eles tomavam a barra dessas túnicas e traziam até a cintura. E amarravam essa barra com o cinto. Para quê? Para que aquela saiona não atrapalhasse eles de se locomover, de servirem. Então, eles traziam, dobravam, viravam uma mini saia. Né? Pegava o saião que ia lá no pé, dobrava a barra até aqui na cintura e amarrava. Então, a saia ficava no joelho. Eles então poderiam andar mais depressa, poderiam servir desimpedidamente. Quando que eles amarravam essa saia e viravam um saiote? Quando? Quando eles iam fazer o quê? Servir. Né? E da mesma maneira, se eles usassem aquela túnica sem cinto, da mesma maneira aquilo seria um atrapalho tremendo. Ia enroscar em tudo que eles passassem, não é? Então o cinto era para manter aquela túnica agarradinha. É um símbolo bíblico de serviço. Tá certo? Então, o texto que nós lemos em Êxodo diz que o cinto que o sumo sacerdote usava era desses 5 materiais. Ouro, azul, púrpura, carmesim, linho fino, como nós já lemos. Né? Agora vamos ver no livro de Hebreus qual a qualidade do serviço sacerdotal que o nosso Senhor Jesus exerceu. Porque é Ele que nos interessa, não é Arão.
Não é essa figura que foi projetada aqui, mas é o Senhor Jesus, né? Então vamos abrir no livro de Hebreus e ver qual a qualidade desse serviço. Esse livro está cheio da qualidade desse serviço. Vou precisar selecionar alguma coisa aqui. Por exemplo, abra no capítulo 10. Capítulo 10. Vamos dar uma olhadinha a partir do verso 19. Olha que clareza, irmão. Como são lindos esses textos. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, nós tendo, o Senhor é nosso intercessor, não é? Nós temos, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo véu. Isto é, interpretando, já expliquei esse versículo para os irmãos em estudos passados, interpretando qual é a realidade espiritual daquele véu lá que separava o lugar santo do santo dos santos, né? Aquele véu é uma figura da carne de Cristo, aquela carne que foi rasgada na cruz. Então o texto está dizendo, o Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho para nós pelo véu. Aí explica, isto é, está vendo que você não precisa usar a sua imaginação? A Bíblia está explicando. Isto é, pela sua carne. Esse é o véu, né? Verdadeiro. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, até aqui, nós temos um dos textos, nós vamos ler outros, que mostram que tipo de serviço esse sumo sacerdote executou por nós. Ele colocou esse cinto, amarrou esse cinto para quê? Esse texto está dizendo que ele amarrou esse cinto para nos representar diante de Deus, abrindo um novo e vivo caminho pelo véu. Esse é um dos aspectos do serviço que ele fez, né? Versículo 22, baseado nisso, encoraja assim, olha, aproximemo-nos, nos chamando para a comunhão, porque o Senhor já fez esse serviço, perfeito, completo. Então aproximemo-nos com sincero coração. Coisa linda, né? Imagine se a Bíblia dissesse assim, olha, Jesus abriu um novo e vivo caminho para nós, diante de Deus, pelo véu, que é a sua carne. Agora, aproximemo-nos com puro coração. Ou com perfeito coração. Ou com coração sem pecado. Podia estar escrito isso aqui, não podia? Podia, mas nenhum de nós ia poder chegar. Porque nenhum de nós tem coração puro. Nenhum de nós tem coração sem pecado. Nenhum de nós tem coração perfeito. Esse é o coração do nosso sumo sacerdote. É por causa dele, nele e por ele que nós podemos chegar. Então ele diz, aproximemo-nos, não com puro, mas com sincero. A palavra latina, sinceros, né? Significa sem cera, livre, limpo, sincero. Não é? Você vai chegar diante dele com sincero, sem hipocrisia, sem máscara, sem fingimento, sem religiosidade, sem artimanhas, mas sincero coração. Isso basta. Não é? A outra expressão é uma consequência natural. Em plena certeza de fé. Se você não crê, o que você vai fazer? Você vai estar rezando um beabá que não tem sentido nenhum. Se você se aproxima, você tem que crer, ou então não se aproxima. Não é? Mas se você aproxima, é porque você confia. Em plena certeza de fé. Agora ele acrescenta, tendo os corações purificados da má consciência. Está vendo o que a aproximação faz? Quando nós nos aproximamos baseado no sangue do Redentor. Quando nós nos aproximamos porque nós temos um sacerdote sobre a casa de Deus. Não pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Não porque eu acho que eu já estou num patamar muito elevado. E quando Deus olha para mim, ele já está carta branca. Não. Ninguém tem carta branca diante de Deus, senão em Cristo. Senão por meio do sumo sacerdote. Não é? Pela fé nele, pela união com ele. Fé significa isso, né? Pela união com ele. Então, continua assim, tendo os corações purificados da má consciência. Essa é uma obra dele. Maravilhosa. Nossa consciência não encontra paz em nada. 1 Coríntios diz assim, olha, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, de nada me aproveitará. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, de nada me aproveitará. Nada, de nada se aproveitará. Nós não somos redimidos por essas coisas, né? Então, quando nós aproximamos de Deus por meio desse nosso sumo sacerdote, em plena certeza de fé, nós temos o coração purificado de má consciência. Aí sim,
aí nossa consciência encontra paz. Não é? O livro de Hebreus ensina muito sobre isso. Capítulo 10, primeiros versículos falam sobre isso. Consciência purificada de pecados. Outro serviço que ele nos prestou, né? Lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, por quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e aí ele progride. Resultado do seu serviço sacerdotal. Olha, por exemplo, para citar mais um exemplo, Hebreus 9, versículo 12. Hebreus 9, 12. Mais um serviço que o Senhor realizou por nós. Diz assim: não por meio de sangue de bodes e sangue de bezerros. Era isso que era feito lá no Velho Testamento, mas o Senhor Jesus em si mesmo cumpriu a realidade de tudo o que essa tipologia falava. Então não pelo sangue de bodes, não pelo sangue de bezerros, mas pelo seu próprio sangue do Senhor Jesus. Ele entrou no Santo dos Santos. Veja bem, uma vez por todas. O seu sacrifício foi aceito por Deus, uma vez por todas, porque é perfeito. Então, o finalzinho do versículo diz: tendo obtido eterna redenção. Irmão, que tamanho de serviço, né? Eterna redenção, mais um serviço que ele cumpriu por nós. Nunca mais faremos qualquer tipo de esforço para tentarmos ser aceitos por Deus. Por quê? Porque nós temos plena, absoluta convicção que nós já fomos aceitos por causa do precioso sangue, daquele que obteve uma vez por todas eterna redenção por nós. Eterna, perfeita, completa. Mais um serviço. Mais um exemplo para os irmãos. Capítulo 9 mesmo, veja o verso 26, por exemplo. Penso que se fôssemos enumerar, teríamos aqui 10 a 15 qualidades de serviço específicos que o Senhor realizou pelo seu ministério sacerdotal. Só citando alguma coisa. Hebreus 9, 26 diz assim: ora, nesse caso seria necessário que ele, Jesus, tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Ele está fazendo contraste com os sacerdotes do Velho Testamento, né? Ele diz: mas agora ele se manifestou, ao se cumprirem os tempos, uma vez por todos. Hebreus usa muito essa expressão, uma vez, porque o ministério do Senhor é perfeito. Então ele só fez uma vez, né? Uma vez por todas, agora, para uma preposiçãozinha que fala de propósito. Então mais um aspecto do serviço dele, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Tremendo serviço. Os irmãos já pensaram que esse versículo não está dizendo que ele perdoou apenas? Não está dizendo apenas que ele carregou nossos pecados, no plural, mas está dizendo que ele aniquilou o pecado, no singular. Irmão, se você for apanhar fruto de uma árvore para tentar destruí-la dessa forma, nasceu uma árvore no teu pomar que você não gosta, está dando qualquer coisa lá, e você quer acabar com ela. Como que você acaba? Arrancando fruto toda vez que nasce? Hein? Ela vai morrer? Não. Você tem que erradicar. Você arranca ela dali, você joga um veneno na raiz, mas você tem que ser radical. Matar, não é? O Senhor Jesus também, quando tratou com o pecado, ele não ficou arrancando frutinho, não é? Arrancando frutinho da nossa natureza. Nós, às vezes, ia dar fruto até morrer, não é? Pecados. Até não aguentarmos mais. O Senhor Jesus, quando ele se ofereceu, ele aniquilou, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Ele matou a árvore. Hoje você só anda no pecado e vive pecando se quiser. Se quiser, você anda. Mas se você permanecer nele, você não vive pecando. Porque o que permanece nele é a divina semente. Esse não pode pecar, porque é nascido de Deus. Essas são as palavras de João. Né? Então hoje nós podemos e temos que fazer a opção. Você quer viver pecando? Viva. Você não vai ter alegria, não vai ter gozo, não vai ter prazer, não vai ter desfrute de Deus. Mesmo que seja salvo. Né? Mas se você não quiser viver pecando, o nosso sumo sacerdote aniquilou, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Né?
Então, irmão, que verdade tremenda. Mais um aspecto do serviço que o Senhor realizou por nós. Eu vou prosseguir, no restinho do tempo que falta, com mais da tipologia, porque se nós formos olhar os serviços que ele fez, nós tínhamos que estudar o livro de Hebreus inteiro e selecionar muita coisa aqui. Porque o serviço que ele fez é imenso. Se você quiser procurar no livro de Hebreus, separe todas as expressões que dizem que o Senhor morreu para um determinado propósito. E selecione essas expressões todas dentro do livro de Hebreus, você vai ver quanta coisa. Tá certo? Então vamos voltar lá em Êxodo, o restinho de tempo que a gente tem. Êxodo 28. Vamos falar um pouquinho do Urim e Tumim, versículo 30. Êxodo 28, verso 30. Irmão, entre os eruditos, os estudiosos, não está claro o que era esse Urim e Tumim. Nem mesmo se eles eram propriamente pedras, mas possivelmente fossem pedras. E que ficassem dentro do peitoral do juízo. Porque o peitoral era quadrado e duplo, se os irmãos lerem aí. Significa que ele era feito mais ou menos com 46 centímetros de comprimento e com 23 de largura. Então você pegava esses 46 e dobrava. Então ele ficava 23 por 23. Só que ele virava uma sacolinha, o peitoral do juízo. Se você ler o texto, capítulo 28, você vai ver que é assim que ele é descrito. Quadrado e duplo. Então ele era dobrado, duplo, né? E aberto de tal forma que dentro dele ficava o Urim e o Tumim. Eles não ficavam expostos. Sobre o peitoral ficavam as 12 pedras. Você não se lembra da figura aqui que foi projetada. As 12 pedras. E dentro do peitoral ficava o Urim e o Tumim. Possivelmente 2 pedras também. Né? Agora, o que importa para nós não é a curiosidade disso, é o significado espiritual disso. Vamos ver o que diz o texto, verso 30. Também porás no peitoral, tá vendo? No peitoral. Se ele não estava do lado de fora, só podia estar do lado de dentro. Né? O peitoral era duplo. Então, porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim. As palavras hebraicas literalmente significam luzes. O hebraico faz o plural com o termo in, por exemplo, Elohim, né? É o plural de Deus. Então, Urim significa luzes. Urias, aquele esposo de Batseba, o nome dele significa Deus é luz, Urias, né? Urim significa luzes, plural no hebraico. E Tumim significa perfeições, também plural. Então, Urim e Tumim significa luzes e perfeições. Muito interessante. 2 pedras, possivelmente, dentro do peitoral do juízo, luzes e perfeições. Tem tudo a ver com o caráter do nosso Senhor. 1 João diz assim, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Né? E também, na mesma epístola, lá no capítulo 4, diz assim, Deus é amor. Então faz aquele equilíbrio tão perfeito, né? Luzes e perfeições. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O coração do Senhor é um coração pleno, perfeito, né? Luzes e perfeições. Agora, o que significava o Urim e o Tumim especificamente? Vamos olhar lá. Para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Mais uma vez, o sentido expresso aqui no versículo 30 é paralelo ao que eu compartilhei com os irmãos sobre a lâmina de ouro. Por causa do Senhor ter o seu caráter como ele é, luzes, perfeições, então ele pode levar o nosso juízo, sentido paralelo da lâmina. Santidade ao Senhor, por isso levará a iniquidade. Né? Então, um sentido paralelo da lâmina. Sobre o seu coração levará o juízo dos filhos de Israel. Agora, irmãos, eu não vou entrar nos textos, porque a gente ia gastar muito tempo. Mas se você seguir a linha aí desse Urim e Tumim e olhar as referências, você vai ver que o Urim e Tumim não servia apenas para o que está escrito aqui nesse verso. Apenas para levar o juízo dos filhos de Israel. Mas ele era usado pelos sacerdotes para se discernir a vontade de Deus por meio dele. Então, quando se levantava sacerdote com Urim e Tumim, a vontade de Deus era discernida em tempos pós-tabernáculo. Se os irmãos acompanharem os textos, vão ver isso. Então, 2 sentidos para o Urim e Tumim. Primeiro, para que se leve o juízo, por causa do caráter do Senhor, luz e perfeição.
Ele levou o nosso juízo. Isso já ficou claro para nós. Mas o Urim e Tumim fala de uma outra coisa linda. Que por causa da obra que o nosso Senhor Jesus fez por nós, a vontade de Deus foi aberta para nós. Eu vou encerrar hoje falando só sobre isso. Próxima quarta-feira a gente continua esse capítulo tão rico que não dá para correr em cima nele. Vamos devagar. Eu quero mostrar para os irmãos um texto em Efésios, que mostra que quando esse sumo sacerdote se entregou a Deus, ele não apenas levou o nosso juízo, está escrito aqui no verso 30, levou o juízo do filho de Israel, mas por causa da sua perfeição, e a perfeição, obviamente, do seu sacrifício, ele abriu para nós a vontade de Deus. Irmãos, isso não é uma coisa pequena. Deixe-me tentar explicar para os irmãos de uma maneira um pouco mais, digamos que filosófica. Quando nós fomos criados para um propósito. A palavra universo significa uma vontade. Universo, uma versão, uma vontade. Não há ninguém que possa viver esse universo de forma adequada, perfeita e plena, sem estar cumprindo essa uma vontade. A Bíblia revela que esse universo foi criado por um único Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há ninguém que possa viver esse universo de forma contrária, obstinada à vontade desse único Deus, como revelado em Cristo, e seja feliz. Porque esse universo não é amoral, ele é moral. Porque ele foi criado por um ser moral que é Deus. Então, irmãos, nós só podemos encontrar o propósito para o qual nós fomos criados por meio de Cristo. Porque é nele que Deus rasgou o mistério da sua vontade. Então, esse Urim e Tumim mostra que na pessoa e na obra do nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, não apenas o nosso juízo foi levado, isso fala de perdão. Nós fomos perdoados, o nosso juízo foi levado. Mas tem um outro braço aqui, ó, maravilhoso. Por causa do Urim e do Tumim, nós podemos conhecer plenamente a vontade de Deus, não é? Obviamente, esse Urim e esse Tumim tipifica o próprio Cristo, luz e perfeição, não é? Então, por ele, nós podemos conhecer a vontade de Deus e, consequentemente, então, sermos felizes, bem-aventurados, realizados. Por isso que a palavra pecado, no hebraico, amártia, significa errar o alvo. Você sabia? A palavra pecar significa errar o alvo. Não significa você fazer coisa errada só, não. Pecado não é só matar, roubar, adulterar, fazer isso ou aquilo. Pecar é não viver de acordo com o que Deus nos revela em Jesus Cristo. Isso é pecar, errar o alvo. Então vamos abrir um versículo para a gente terminar. Efésios. Vamos ver esse Urim e Tumim na linguagem de Efésios, capítulo 1. Olha lá, Efésios capítulo 1, nós lemos no início o verso 4, 5, 6, vamos seguir agora do 7, vamos até o 10, Efésios 1, 7, ele continua falando do Senhor Jesus, lá no verso 3, ele diz, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, e no final do verso 3 ele diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo, em nenhum outro lugar. Somente em Cristo, pela união com Ele. Então ele vai descrevendo o que essas bênçãos significam. No verso 4 ele nos escolheu, no verso 5 ele nos predestinou, ainda no verso 5 ele nos adotou como filhos, ainda no verso 6 ele nos fez para louvor da glória da sua graça, no verso 7 ele diz que nós temos em Jesus a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. Agora olha, verso 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Agora o verso 9, o verso que nós vamos enfocar. Essa palavrinha, desvendando-nos. A bênção que nós temos em Jesus Cristo não é apenas a eleição, a predestinação, a adoção, a redenção. Tem mais uma aqui, ó. Nós não podemos deixar passar desapercebida. Verso 9, desvendando. Tirando a venda, tirando o véu, desvendando-nos, para nós, os que cremos. Não para todo mundo, para toda criatura, para todo homem, mas para os que recebem o Senhor Jesus como seu Senhor. Né? Desvendando a nós o mistério da sua vontade. Olha aí, para isso serviu o Urim e Tumim no Velho Testamento.
para se discernir, se conhecer a vontade de Deus. Verso 9 é a vontade geral. O mistério da sua vontade segundo o bom prazer que ele propôs em Cristo. Aí o verso 10 vai explicar qual é essa vontade. De fazer convergir nele, Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então aqui é a vontade geral. Que Cristo seja o foco da nossa atenção, do nosso coração, da nossa consagração, de tudo que Ele mesmo nos deu, não é? Ele é o foco, é o centro. Nós vivemos para Ele, somos dele. Essa é a vontade geral. O que Deus quer fazer conosco? Convergir-nos em Cristo. Se você tiver uma pergunta, qual a vontade de Deus para a sua vida? A resposta é essa, no sentido geral. Ele quer fazer você convergir em Jesus, o seu Filho. Ele quer tirar você de tatear. Ele quer tirar você de descaminhos, de devaneios, de ilusões, de desvarios. Ele quer convergir tua vida em Jesus. É o que está escrito aqui no verso 10. Vontade geral. Agora, no capítulo 5 de Efésios, vê aí para frente, no versículo 17, ele fala sobre uma vontade particular. Graças a Deus, nós podemos discernir as duas coisas. Você quer saber se o Senhor deseja que você faça isso ou faça aquilo? Se quem sabe uma maneira que você está andando é boa ou não é boa? Você vai saber se você pertence ao Senhor mesmo. Se você pode dobrar os seus joelhos do lado da sua cama e orar ao Pai que te vê em secreto, como diz a palavra, né? Abrir a sua palavra e o Senhor claramente vai lhe revelar a sua vontade, se você pertence a Ele. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Né? Então, Efésios 5 entra agora na vontade particular e diz assim, olha, Efésios 5,17. Por esta razão, não vos torneis tolos, insensatos, né? Sem bom senso, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5,17. Essa é específica, não é? Pelo contexto fica muito claro, não fica? É uma vontade específica, nós devemos compreender. Sabe, irmãos, nós achamos que nós somos muito bons para discernir os nossos caminhos. Nós conhecemos tudo, nós somos experientes, como gostamos de usar a palavra, né? Claro que a experiência na nossa vida é muito importante, mas discernir a vontade de Deus é o mais importante. Mais importante do que uma decisão baseada até na experiência. A palavra diz procurar e compreender qual a vontade do Senhor. O Urim e Tumim no Velho Testamento era usado para isso. Agora no Novo Testamento não tem Urim e Tumim, não tem sorte. Você já viu como as seitas e misticismo de hoje usam tanto isso aí? Eles querem discernir uma vontade específica, eles jogam as runas, né? Eles jogam as contas lá. Eles tiram cartas lá no tarô, eu não sei mais aonde, né? Para tentar discernir qual a vontade de um ser supremo que eles mal conhecem. Né? Mas nós em Cristo temos não só clara para nós qual é a vontade suprema de Deus, nos fazer convergir em Cristo, já lemos, capítulo 1, mas também nós podemos saber qual a vontade específica de Deus para nós. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quais os meios que nós temos? O Espírito de Deus habita em nós, a palavra de Deus nos dá a direção, e o povo de Deus, comunhão do povo de Deus. Provérbios diz assim, na multidão de conselheiros há segurança. Então nós podemos discernir bem a vontade do Senhor pelos meios que Ele nos deu em Cristo. Seu Espírito, Sua palavra e o seu povo. Graças a Deus. Tudo isso foi cumprido através desse serviço que esse sumo sacerdote realizou por nós. A linguagem do Novo Testamento, então, é tão clara para nos ajudar nessas figuras. Na próxima reunião, se o Senhor permitir, a gente continua, então, examinando mais alguma coisa daquele capítulo. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque nós Te pertencemos e nada nos separará de Ti. Muito obrigado porque nós estamos guarnecidos em torno da vida do Teu Filho. Nós estamos encrustados em Ti. E ninguém nos arrancará dessa posição. Muito obrigado porque esse pertencimento a Ti é um pertencimento irreversível.
é o nosso maior tesouro, é a nossa única segurança, é a nossa maior alegria. Pedimos ao Senhor como igreja que o Senhor nos dê pleno gozo, alegria, prazer, satisfação, simplesmente de te pertencer. Não em coisas que temos, que podemos ter, alcançar, mas em Ti. Ajuda-nos a Te ver, Senhor, como nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, para que possamos guardar firmes a nossa confissão. Que o Senhor possa continuar abrindo os nossos olhos, para que vejamos a obra tão perfeita e tão grandiosa, tão ampla, que o Senhor realizou por nós uma única vez naquela cruz, pela qual nós temos acesso a Ti. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor nos encoraje pela Tua palavra, nos fortaleça, nos edifique, nos console, nos encoraje a prosseguir conhecendo-Te mais e mais. Pedimos que o Senhor aplique Tua palavra nessa noite à necessidade pessoal de cada coração aqui, de todos nós, segundo as necessidades de cada um. Nós confiamos a Ti o que é Teu. Em nome do Senhor Jesus. Amém.